Estão enxergando? Estão enxergando, pessoal? Sim. Espera aí, vamos só... Tá bom assim? Pode ser desse jeito? Pode. Tá, né? Tá, joia, dá para ver bem. Tá bem. Muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas novamente. Muito bom. Acho que é uma tarde diferente, né? Porque falar de matemática nos traz, assim, boas recordações. Porque a gente poderia começar este bate-papo perguntando a cada um de vocês qual foi o dia, desde o seu nascimento, onde você não usou matemática para resolver um problema, né, para observar as horas, e etc. Então, a matemática ela está presente em todos os nossos momentos. Veja que coisa, veja como a matemática é uma essência viva, né? Então, eu quero começar este bate-papo, né? Nós vamos falar sobre ser professor de matemática no mundo tecnológico. Veja que é um paradigma, meus amigos. Vejam coisa, de que forma nós vamos entrar nesse século, um século das tecnologias. De que forma nós que queremos ser professor de matemática, professor de física, professor das engenharias, de que forma nós vamos entrar neste mundo? Um mundo repleto de novos conceitos, repleto de crianças extremamente tecnológicas, né? Você pega crianças que estão nascendo agora, esse novo ciclo agora, crianças que já nascem com uma intuição, por exemplo, para manusear tecnologia, um celular, né? Um computador, e etc. Então, de que forma nós podemos ser um professor de matemática que melhor se aproxime, que a gente possa minimizar essas defasagens do professor com o aluno em sala de aula. E a matemática, meus queridos, a matemática ela tem uma sensibilidade, porque quando você apresenta a matemática lá no ensino básico, lá no ensino fundamental, nos primeiros anos do ensino fundamental, quando você mostra a matemática pela sua essência, pela sua existência, você transforma as pessoas. Existe uma motivação natural para que você possa utilizar a matemática e ela não seja um bicho de 7 cabeças. Infelizmente, hoje nós temos um problema sério. Qual é o problema hoje no mundo? Que quando nós começamos a estudar matemática, quando nós estudamos matemática, lá no ensino fundamental, lá atrás no ensino fundamental, a gente tinha medo da matemática. Era o chamado, na minha época, a gente chamava de bicho-papão. Então, é isso que nós queremos. Vamos tentar quebrar alguns paradigmas. Esta nossa conversa é um bate-papo para motivar, apenas motivar, para que a gente possa seguir este caminho. E eu quero começar fazendo uma homenagem a um dos maiores matemáticos. Ele é matemático, ele era físico, ele é um pensador, um filósofo, uma das maiores mentes de todos os tempos, Isaac Newton. E o Isaac disse o seguinte: não sei o que possa parecer aos olhos do mundo, mas aos meus pareço apenas ter sido como um menino brincando à beira-mar, divertindo-me com o fato de encontrar de vez em quando um seixo mais liso ou uma concha mais bonita que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece completamente por descobrir à minha frente. Veja a importância da matemática nestas palavras de Newton. Explicar as coisas, explicar os fenômenos. Não é? Nós avistamos tantas coisas belas, mas, ao mesmo tempo, temos tantas outras coisas para descobrir. Então, veja que a matemática tem essa função, né? Eu vou agora só fazer uma homenagem, vou lembrar
meu velho pai, Edmilson Ponte, já faleceu, mas Edmilson tinha ele falava, o que Newton falou aí, Edmilson construiu uma teoria maravilhosa, chamada teoria do azul do mar. E Edmilson dizia o seguinte, ele dizia assim, ele às vezes chegava para mim e dizia, ele dizia, pai, como é que eu vou aprender geometria? Qual a melhor forma de estudar álgebra, entender as equações matemáticas? E papai dizia, você já observou o azul do mar? Você já observou o azul do mar? E eu dizia a ele, não, pai, não observei com tanta, né, tanta propriedade. Ele disse, vai lá, olha o azul do mar, tenta olhar o azul. E a gente ficava olhando aquele azul lindo, né? Às vezes azul, às vezes verde. E papai dizia, mas você olhou? Eu disse, pai, olhei. Ele disse, e agora você vai fazer o seguinte, traga para mim o azul do mar na concha da sua mão. Traga para mim. Busque esse azul do mar. Eu quero esse azul do mar aqui em casa. Olha, veja que desafio. Buscar o azul do mar na concha da mão. E eu não, já, né? E vou eu lá tentar buscar o azul do mar. E o azul do mar, a gente sabe que não vai buscar no azul. E papai dizia, o azul do mar, meu filho, não se encontra nos pequenos bocados de coxa que traga em mãos. O azul do mar se encontra em sua totalidade. Então, essa relação nos mostra, nos fortalece para que a gente possa continuar trabalhando, continuar a perceber as coisas, explicar os fenômenos, evolução. Nós estamos no momento de uma quebra de paradigmas. O Covid-19, ele veio para, um divisor de águas. O antes do Covid, uma visão do ensino extremamente presencial. E agora um rompimento para uma possibilidade de um novo mundo com um ensino mais híbrido. Um ensino onde nós temos que ter tanto a parte presencial, por uma questão das relações interpessoais, como também um ensino remoto, um ensino onde nós vamos usar as novas tecnologias. E nós estamos usando as novas tecnologias. Essa é um exemplo. Nós estamos numa sala agora com pessoas de diversos lugares, cada um nos seus locais, e estamos aqui interagindo. Essa é uma nova visão de mundo. Então, vejam, há uma quebra de paradigma. A Covid veio para dizer, olha, já existem instrumentos, e é importante que vocês usem esses instrumentos. E nós estamos usando. São as novas metodologias. Então, isso é importante, e aí é que provoca exatamente essa questão. Como eu devo me comportar como professor de matemática, como professor de física, como professor das exatas, por exemplo? Como devo me comportar? Como devo usar estratégias para motivar o meu aluno a gostar de matemática? Como eu devo criar alternativas, motivação necessária para fazer com que o aluno se interesse fortemente pelos modelos matemáticos, que foi apresentado agora pela Adriana Eugenilson. De que forma nós vamos pegar aquilo ali que é real, é concreto? A matemática, ela é concreta, meus queridos. Apesar da sua extrema abstração, mas ela é concreta, ela é real. Certa vez, eu dando uma aula para os alunos do terceiro ano de um colégio, treinamento, fui convidado para dar um treinamento num colégio aqui de Maceió, para os alunos do terceiro ano, Olimpíada. E tinha um garoto assistindo minha aula, um menino de seus 11 anos. Os outros tinham 16, 17 anos, 18, alunos do terceiro ano. Após a conclusão da aula, eu perguntei, alguém tem algum questionamento? E todo mundo ficou em silêncio e só recebi um pedido de informação. O aluno, esse garoto de 11 anos, e ele olhou para mim e fez, professor, eu tenho uma dúvida, será que o senhor pode me tirar? Eu digo, por favor. E ele disse assim, é porque a minha grande dúvida é a seguinte,
Aí vamos retratar agora a palestra anterior. Ele perguntou, professor, por que o café quente, se eu não beber logo o café quente, ele esfria? E por que a água gelada, se eu não tomar logo a água gelada, ela esquenta? Veja que pergunta extremamente fantástica. Por que o café quente, se a gente não beber logo, esfria? E por que a água gelada, se eu não tomar logo, esquenta? Eu disse a ele, você tirou isso de onde? Ele disse, não, eu já perguntei, inclusive, a minha tia, que era professora dele. E o que sua tia falou? Ele disse, não, minha tia disse que Deus quis desse jeito. Deus fez assim. Então, já colocou Deus, não é? Não vou colocar Deus na jogada. Deus é uma força onipotente, Deus é inigualável. Vamos deixar ele lá no lugar dele, mas vamos voltar aqui para a Terra e vamos perceber que esse modelo que ele se apresenta é um modelo extremamente matemático. É uma equação diferencial. Eu disse a ele, meu filho, isso é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, onde a taxa de variação da temperatura é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio. dtzinho é igual a K vezes T menos Tm. Uma equação diferencial que você resolve equações de EDOs lineares, tal, e a resposta é uma função exponencial, que é exatamente, né, à medida que o café esfria. Por quê? Porque o café esfria, porque ele está quente e ele deve se aproximar da temperatura do meio. E a mesma coisa, a água está muito gelada, ela vai esquentar para se aproximar da temperatura do meio. Uma pergunta de uma simplicidade, mas de uma complexidade matemática extremamente importante. Aí eu pergunto a vocês, e o professor de matemática precisa ter conhecimentos para que possa desenvolver sua teoria? Tem que ter. Alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, a Inglaterra utiliza professores que terminaram mestrado, doutorado, nos anos iniciais, para provocar exatamente essa observação com mais clareza, observação com mais complexidade, porém, dentro do conhecimento do aluno. Então, é isso que nós precisamos agora. O mundo mudou, as coisas mudaram, e é necessário que a gente faça algumas adequações na matemática. É preciso seguir em frente em busca da nossa evolução. Então, pessoal, eu digo o seguinte, eu vou fazer uma homenagem ao professor. Para mim, o professor é isso aí, é a luz do saber, uma fonte inspiradora em busca do conhecimento. Todos os dias, uma batalha. Quem é professor sabe disso. E a cada vitória, a cada aula dada, um prazer de dever cumprido em prol da educação. É bom demais ser professor. É bom demais ser professor. Então é importante que a gente comece a bater nas portas dos nossos vizinhos e falar, é bom demais ser professor. A matemática é uma ciência maravilhosa. Ela nos dá a possibilidade de explicar os fenômenos da vida. Ela nos dá a possibilidade de explicar os fenômenos da coisa. Então, veja como é importante que a gente comece a fazer isso. Abrir um espaço para que a gente traga mais pessoas, cada vez mais pessoas, que possam fortalecer cada vez mais esta ciência maravilhosa. Maravilha. Eu sempre digo o seguinte, só existem duas verdades absolutas, duas únicas, olha, fica duas verdades. Uma é a matemática. A matemática, ela é uma verdade absoluta. Não é? A matemática, ela tem um princípio básico, pessoal. Ou é ou não é. Não existe meio termo na matemática. A matemática, pronto, agora como a Rosana, eu estou vendo o chat aqui, viu? A Rosana colocou, linda mesmo, é verdade. A matemática é linda. Sabe por quê? Porque ela é absoluta. Não é? Matemática, por exemplo, qual é a diferença da matemática para as outras? Que na matemática, pessoal, basta que você prove, você tem um modelo,
Imagina um modelo qualquer, pronto, um modelo que a Adriana e o Genilson apresentaram agora. Aquilo é um modelo. O que você tem que fazer primeiro? Quando você estudou pela primeira vez aquele modelo, o matemático que ele fez primeiro, ele mostrou que aquele modelo, ele existe. A existência daquele modelo, olha que coisa linda. A existência do modelo matemático. Depois que ele prova, ele vai para uma segunda parte, que é mostrar que aquilo ali é único. Aquilo ali é único. E se é único, é matemática. Então, a matemática difere das outras ciências, porque na matemática você prova primeiro a sua existência, a sua unicidade. Aí é matemática. Veja como é forte, como essas relações são fortes demais. Tá certo? Pessoal, eu costumo colocar, eu vou agora apresentar para vocês uns slides de uma evolução de um problema. Eu gosto sempre de colocar essa evolução, porque eu acho fantástico para a gente fazer um estudo histórico do professor de matemática, da situação do professor de matemática hoje, certo? Nas nossas vidas. O professor do Luciano, valeu, Luciano, estamos juntos. O professor de matemática de 1970 e o professor de matemática dos anos agora atuais, será que eles são iguais? E o mundo evoluiu. Mas será que a matemática evoluiu ou não? Então vejam bem, pessoal. Eu vou mostrar essa evolução para você perceber a nossa preocupação em ser professor de matemática hoje. O professor Alisson está aí, o professor Guilherme, o professor Edel Guilherme, vários professores aí, né? Vários professores. Estamos aqui. Aí, né? Não, eu estou falando, né? Todos os professores, né? Hugo. Aqui tem muitos alunos aqui tem vários alunos que são professores já. Tem vários alunos que estão fazendo licenciatura em matemática, são professores, tem vários aqui. Eu conheço vários aí, já vi. Tem alunos que... Então, vejam, a nossa preocupação hoje, meus amigos, veja lá, essa evolução, só para a gente ter uma ideia rapidamente, como é preocupante a evolução do professor de matemática. Por isso que é preciso que a gente quebre um paradigma. É preciso aproximar da tecnologia. Certo? Aí, veja, em 1960, nós tivemos uma reforma na educação. Uma reforma. Reúne todos os pedagogos, professores, e vamos fazer uma reforma do ensino. E naquela época, o grupo de matemática se reuniu e disse, olha, vamos pegar um problema de matemática para que a gente possa... Como seria um problema típico de matemática do ano 60? E está aí. Está aí o problema de matemática do ano 60. Um camponês vende um saco de batatas por R$100. Seus gastos de produção montam a 4/5 do preço de venda. Qual é o seu lucro? Esse é um problema típico, me parece um problema bem interessante para o ensino fundamental. Não é? Você tem um saco de batata, vale 100. Os seus gastos, 4/5 do preço de venda. Qual é o seu lucro? Alguém pode dizer aí qual é o lucro? Alguém pode me falar qual é o lucro que ele vai ter? É R$100, ele gasta 4/5. Toma para ele quanto? Qual é o lucro dele? Só para a gente. Alguém pode colocar no chat aí? Baixa 1. Qual seria o lucro do danado? Do camponês? Estou esperando aqui. Dou-lhe 1, dou-lhe 2. No chat, o pessoal está fazendo conta. Fazendo conta. Silêncio. Que silêncio. Bem. Ou então é aqui que eu não estou enxergando. Pronto. Elis é aluna da licenciatura do IFAL e Elis é também bolsista do PIBIC. Elis está trabalhando com aritmética modular, teoria dos números. Na verdade, amanhã, inclusive, vai ter uma apresentação sua, na verdade, estaremos presentes. R$20. Então, aí o que aconteceu? Nós tivemos
Após 1960, tivemos outra reforma, chamada Reforma do Ensino Tradicional de 1970. E o mesmo problema de 60, agora é desse jeito, é o mesmo problema. Agora, observe a visão de 1970. Um camponês vende um saco de batata por 100. Seus gastos de produção montam a 4/5 do preço de venda, isto é, R$80. Qual é o seu lucro? Alguém pode falar qual é o lucro? Ele gastou, o saco é 100, o preço... Pronto, o Hugo já está rindo aí. 80. Então, observe que o ensino tradicional em 70 gerou já... Eu não sei, alguém poderia dizer, parece que estão facilitando a coisa para o aluno. Olha, o aluno precisa pensar. É necessário. Existe uma área na matemática hoje que os professores de matemática devem seguir também, que são as chamadas investigações matemáticas. Permitir que o aluno investigue, é permitir que o aluno encontre o seu caminho para determinar suas soluções. Isso é uma área nova da matemática. Né? Então, área do ensino de matemática, né? Então, 4/5 do preço de venda, isso é R$80. Muito bem. Mas nós tivemos, por incrível que pareça, um conflito na época, em 70, era a época dos militares, e em 70 nós tivemos uma nova reforma. Isso aqui não, olha, isso não funcionou, pessoal. Isso não funcionou. Disse, rapaz, o aluno aí está recebendo já tudo certinho, vamos organizar. Aí fizeram uma reforma e chamado Ensino Moderno de 1970. Uma visão nova do mundo, né? Década de 70, uma revolução industrial, e está aí o mesmo problema. O camponês troca um conjunto P de batatas, é o mesmo problema, pessoal, por um conjunto M de moedas. O cardinal do conjunto M é igual a 100, e cada elemento M pertence a M vale R$1. Desenhar 100 pontos representando os elementos do conjunto M. O conjunto F dos gastos de produção contém 20 pontos a menos que o conjunto M. Representar o conjunto F como subconjunto do conjunto M e responder à questão seguinte: qual é o cardinal do conjunto B dos benefícios? A desenhar em vermelho. Veja que coisa espetacular. Será que é isso mesmo? Essa foi a reforma de 70, meus queridos. Mas não se assustem, porque nós tivemos um em 80. Em 1980, tivemos uma nova reforma do ensino. Saímos do ensino moderno em 70. Naquela época, existia se provocava um fortalecimento na abstração. O aluno tem que pensar, o aluno tem que ter sua intuição aguçada para chegar à sua solução. Aí, em 1980, chamado Ensino Renovado 1980. Olha o que aconteceu. Um agricultor já mudou, não é mais camponês, agora é agricultor, vende um saco de batatas por R$100. Os gastos de produção montam a R$80 e o lucro é de 20. Tarefa: sublinhar a palavra batata e discutir o assunto com o vizinho. Esse foi o ensino renovado em 1970. Imagine essa quebra de paradigmas de um professor de matemática. Mas não sai por aí não, meus queridos. Em 1990, nós tivemos uma outra reforma, chamada Ensino Reformado em 1990. É assim mesmo, tá? Um camponês capitalista privilegiado se enriquece injustamente de R$20 sobre um saco de batatas. Analise o texto e procure erro de conteúdo de gramática, de ortografia, de pontuação, e depois fale o que é pensar desse jeito de juntar tutu. Então, meus queridos e minhas queridas, vejam a nossa motivação do professor de matemática. Não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideia para mudar. Então,
meus senhores, minhas senhoras, meus amigos, minhas amigas, a importância de se tomar uma decisão puramente racional sobre o que é ser um professor de matemática num mundo extremamente tecnológico. E Descartes, muito feliz quando afirmou comigo, veja que belo professor de matemática. Esse é o professor que nós queremos. Esse é o professor que nós queremos no ensino fundamental. Comigo, tudo se transforma em matemática. A matemática está em tudo. É preciso, pessoal, meus amigos, perceber estas relações, acreditar nas conexões da equação do primeiro grau que foi vista lá no ensino fundamental com a equação diferencial que a Adriana falou agora. É preciso perceber que os produtos notáveis são probabilidades. É preciso entender que aquelas matrizes complexas, sem nenhuma relação, são estruturas de redes. Muito usado, por exemplo, em engenharia de transportes. Então, vejam, pessoal, como é necessário que a gente comece a dar total apoio ao ensino fundamental. Eu acho que é esse que é o grande problema. Esse é o grande ponto de interrogação. É necessário alertar os nossos governantes do fortalecimento do ensino de matemática na educação básica, anos iniciais de ensino fundamental. Vamos quebrar esse paradigma. Eu acredito que vocês que estão me ouvindo agora, estão me assistindo, se vocês são alunos ainda de matemática ou vocês estão propensos a ser professor, acredite no ensino fundamental. Faça projetos para o ensino fundamental. Transforme o seu aluno. Dê a ele uma oportunidade dele entender esses modelos para que ele possa entrar numa nova vibe, né? Uma vibe de amor à matemática. É isso que nós precisamos. Então, a partir daí, pessoal, eu apresento para vocês o questionamento. E agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos propor? O que é que nós vamos entender como necessário? Então, eita, caiu, não foi, pessoal? Eu ia mostrar um... Caiu. Peraí, desculpe. Aqui ainda estou vendo ainda. Não, tá ok. Tá ok, quem não está vendo sou eu. Tá ok, tá vendo agora? Tá vendo. Tá normal. E agora? Sou eu que não estava vendo. Então, é necessário agora, meus queridos, criar esse elo. É preciso criar um elo no ensino fundamental, a abstração matemática e seus resultados práticos, seus resultados concretos. Mamãe, por que o café esfriou, mamãe? Por que a Covid se fala tanto em curvas? É uma curva. Vocês estão ouvindo? Ok. Estão falando? Ok, desculpe. Por que a gente fala tanto em curvas? A gente fala em curvas. Curva gaussiana. É um modelo matemático. F de x igual a 1 sobre 2 pi raiz de sigma vezes E elevado a menos x menos mi ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado, onde sigma, mi é a média e sigma é o desvio padrão. Uma função matemática linda. Amanhã, inclusive, tem um grupo que vai apresentar sobre isso. Vai apresentar sobre os modelos gaussianos. Então, é necessário, pessoal, esse incentivo na educação básica. Acredite nessas possibilidades, né? Olha, eu digo a vocês com toda certeza, a criança, ela busca na escola refúgio para entender os processos do seu inconsciente.
Sabiam disso? A criança precisa de base, sustentáculos, para entender por que aquele café quente está esfriando. Processos naturais que vêm no seu inconsciente, intuitivos. E nós estamos sem respostas, meus queridos. Os professores estão dizendo, não, meu filho, estude. Isso aqui vai ser importante na sua vida. Ou então, não, meu filho, estude. Isto vai cair na prova. É necessário essa quebra de paradigma. Cada dia que passa, eu acredito nessa força que é a matemática. Observe que o ato de... Vejam que coisa... Vejam que nós estamos agora num momento assim, entre o confronto entre o ato de ensinar do professor e o ato de aprender do aluno. Vejam que coisa estranha. Qual é o ato de ensinar do aluno, do professor neste século? E qual é o ato de aprender do aluno neste século? Eu me lembro muito bem quando eu estava no ginásio, na época era ginásio, e um professor me pediu para fazer um trabalho sobre, eu acho que foi Pitágoras. E nós fizemos a pesquisa, fizemos uns recortes e fizemos uma cartolina com o teorema de Pitágoras, fotos de Pitágoras, e o professor olhou para a gente e disse, que trabalho esse... Olha, isso foi década de 80. Né? Eu no ginásio, década de 80 não, 70, 80, né? Que eu terminei mesmo. Não vou contar porque assim vocês vão saber da minha idade. E o professor achou brilhante uma cartolina muito bem colorida, com fotos de Pitágoras, relações matemáticas do seu teorema, fantástico. E o mesmo professor continua fazendo isso. Continua nas escolas públicas fazendo isso, meus queridos. E nós estamos num mundo tecnológico. Então é necessário essa quebra de paradigma. É um desafio. Né? Nós precisamos derrubar uma barreira. É derrubar barreiras, quebrar paradigmas. Então, eu acredito que, alertando vocês, a gente vai construir. Né? Então, esse professor, o professor de matemática do mundo moderno, tem que sair da sua zona de conforto. Tem que sair desta zona de conforto e dar novas formas no seu agir, principalmente para que ele possa enfrentar essas barreiras, esses paradigmas. É preciso ele ser proativo. É necessário que ele organize, ele planeje as suas tarefas de forma que motive cada vez mais ao aluno retornar amanhã para a escola. O aluno não quer mais retornar à escola porque ele viu, por exemplo, que nos jogos de computadores, ele pode ganhar dinheiro. Né? Tem muitos jovens ganhando dinheiro jogando nos computadores. Não é verdade? Porque é um modelo ali, pessoal. Será que a gente não consegue usar a matemática ali para explicar aqueles modelos? Está entendendo? Essa necessidade de provocar essa possibilidade. O clamor que eu estou fazendo hoje. Essa minha fala de hoje é uma fala de executar isso, de mudar isto, de acreditar cada vez mais nisso. Não é? Porque, veja bem, independente se amanhã nós teremos, aulas híbridas, se o ensino for híbrido, mas é importante perceber a aula, o ensino presencial. Sabe por quê? Porque a sala de aula, meus amigos, é um ambiente extremamente imprescindível para que você possa aproximar esse ato de ensinar com o ato de aprender. Se torna mais eficiente, se torna mais eficaz, certo? Então, por quê? Por que também por que a gente fala tanto disso? Porque imagine, pessoal, uma sala de 40 alunos, você tem ali múltiplos tipos de personalidades. Alunos
de diversas coerências, intuições, amores. Então, é um papel extremamente provocador ser professor de matemática neste século pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu sei que nós temos professores da licenciatura, professores de licenciatura da matemática, da física, né? Principalmente estou falando das exatas, que estão assistindo e percebem essa preocupação. Não é? Eu sou professor da licenciatura, e aí? O que é que eu devo agora me preocupar? Com as abstrações matemáticas, as relações matemáticas, com a análise de Elon, análise do R de Elon, não é? Ou será que eu preciso pegar, por exemplo, a parte do Elo, quando ele mostra de que forma devemos ser professor de matemática? Então, isso é uma... eu acredito muito que nós não devemos perder a prática de ter abstração. O aluno que faz licenciatura, ele precisa ter o conhecimento abstrato do modelo, mas é necessário que a gente encontre também alternativas que aproximem o aluno da escola. Então, é isso, pessoal. Então, tudo isso nos leva a fazer questionamentos. Um deles é: por que ensinar matemática? Essa é uma pergunta que eu faço a qualquer um de vocês aí. É sem resposta. Você não tem uma resposta convincente. Eu vou ensinar matemática por ensinar, porque é obrigatório, porque a matemática explica tudo. Né? Normalmente, as pessoas falam assim. Aí vem outra pergunta, que é pior, nas reuniões de matemática. O que ensinar na matemática? Nesse mundo que nós estamos vivendo agora, o que é que nós vamos ensinar na matemática? É outra questão debatida nos meios escolares. Aí eu pergunto a vocês, quantas vezes, meus queridos, uma fórmula de um cálculo de um determinante, por exemplo, um cálculo me fez refletir o quanto seria importante para o sucesso do aluno na escola, o quanto aquela fórmula do determinante vai ser sucesso para aquele aluno naquela escola. Um exemplo, né? Então é importante provocar agora esse estímulo. A matemática, ela tem uma fortaleza. A matemática, ela dá estrutura para você. Como eu falei, a matemática, ela fortalece teu raciocínio, a sua criatividade. Uma vez eu tenho um grande amigo, fez direito, e o sonho dele era ser juiz federal. E ele fez o primeiro concurso, perdeu, fez o segundo concurso, perdeu, o terceiro concurso, perdeu. Encontrei com ele em Maceió, eu moro em Brasília, encontrei com ele em Maceió, e a gente conversando, e ele dizendo: rapaz, eu disse: olha, vou dar uma sugestão a vocês. Você pega um livro, compra um livro de lógica, de matemática, de problemas de matemática, e começa a resolver. Disse: não, mas não cai no concurso. Eu disse: não, só quero que você... Eu passei para ele 2 livros de matemática. Inclusive, eram livros meus. Eu disse: olha, estude por aqui. Quando você tiver alguma dúvida, você me liga, retira. Ele passou no quarto. O quarto exame que ele fez, ele é hoje juiz federal. E ele, todas as vezes que ele vem a Maceió, ele me diz: olha, eu devo o meu concurso de juiz hoje, aquelas aulas de lógica, de raciocínio lógico. Então, a matemática, ela tem essa perspectiva. E essa perspectiva é que nos alegra, nos fortalece. É uma coisa assim, fora da situação. Mas, pessoal, é bom provocar isso aí e, ao mesmo tempo, tomar cuidado com... Pessoal, eu estou aqui falando com vocês e eu não estou com a minha apresentação. Deixa eu ver se eu acho. Ah, é aqui, achei agora. Viu? Eu quero falar para vocês, pessoal, que na educação básica, é preciso que a gente também tenha muitos receios com a matemática. Né? Eu já vi muita gente, por exemplo,
fazer uma afirmação e ter interpretações. Eu não estou acompanhando agora, o Alisson colocou aí aplicações forenses da lei de resfriamento de Newton. Havia agora, Alisson, que eu falei que estava falando e... beleza, show de bola. Show de bola ali. Aplicar a lei de... Pronto. Essa história da criança que eu falei, o café quente é nada mais a lei de aquecimento e resfriamento de Isaac Newton. Né? Uma equação diferencial muito interessante. Muito bom isso aí. Então, vejam como a gente consegue pegar os modelos matemáticos e levar para o dia a dia. Né? Mas eu gosto sempre de fazer esse questionamento. Eu sempre gosto de fazer também essa colocação, dizer o seguinte: tem que tomar muito cuidado quando vai, por exemplo, lá no ensino fundamental, fazer uma afirmação matemática. Né? Matemática, meus queridos, são silogismos, são proposições. O que são proposições? Proposições são estruturas que têm sujeito, tem predicado, não é? É afirmativo, ela não é nem declarativo nem interrogativo, é declarativo e tem, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Vou dar aqui, fazer um questionamento para vocês, fazer uma pergunta. 2 é igual a 3? 2 é igual a 3? É uma proposição. Tem o sujeito, tem o predicado, é declarativa e é falsa. Os modelos matemáticos, a matemática trabalha por isso. Com proposições, com conectivos, com condicionais, são tautologias, né? São argumentos, são silogismos, por hipóteses e conclusão. A sua hipótese e sua tese. Então, na matemática, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai, por exemplo, definir... Por exemplo, lá no ensino fundamental, lá no ensino básico, eu estudei geometria. E o professor de geometria dizia: a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Eu passei a minha vida até o 3º ano, e depois na própria universidade, acreditando que todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Só que tem um grande problema aí. A matemática, às vezes uma vírgula, às vezes um conectivo, ou às vezes a falta de uma informação, a falta de uma hipótese, pode gerar conflito, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo pode ser 180. É 180 se você estiver na geometria euclidiana plana, né, que todo mundo estudou, tanto no ensino básico, então, ensino fundamental, 180. Mas você pode ter, por exemplo, geometrias que a soma é maior. Por exemplo, geometria riemanniana. Quem for fazer matemática, bacharelado, deve estudar isso em geometria diferencial. Uma geometria riemanniana, uma geometria esférica. Uma bola. Imagina uma bola de futebol. Marque 3 pontos numa bola de futebol. 3 pontos. Você marca um ponto aqui, dando ponto, e traça agora o triângulo. O triângulo, ele em curva, é curva. Curvatura agora já não é zero mais. Ó. Em geometria a gente estuda isso. A geometria diferencial a gente estuda curvatura zero. O plano tem curvatura zero. Não é? É uma reta, não dobra, não curva. Mas na bola é curva, positiva, a curvatura é positiva. Ó. Aí quando você soma os ângulos de um triângulo riemanniano, dá mais de 180 graus. Aí quebra um axioma lá de Euclides, dizendo que retas paralelas... Outra mentira, meu Deus, da escola. O professor lá da escola diz assim: professor, retas paralelas se encontram. Aí ele diz assim: lá no infinito, meu filho. Isso é uma mentira das mais desagradáveis que eu já vi na matemática. Retas paralelas encontram ou não, dependendo da geometria. Se for a geometria plana de Euclides, reta, curvatura zero, retas jamais vão se encontrar. Não é verdade? Agora, se a curvatura for... exatamente, Hugo. Curvatura explica o motivo dos mapas serem diferentes. Exatamente. Hugo, portanto, na geometria riemanniana, quem gosta de embarcação aqui, viagens marítimas,
Por exemplo, se você pegar aqui o polo, em cima no Polo Norte, se você viajar num barco 5 quilômetros para sul, depois andar 5 quilômetros para leste e depois 5 quilômetros para norte, você volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque as retas paralelas se encontram em um ponto. Então, numa bola, um triângulo riemanniano, ele volta, ele vai aqui, vai e volta. Essas duas retas aqui, essa reta norte e sul, se encontram no ponto lá em cima. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, é maior. E tem outras geometrias, meus queridos. Tem a geometria Lobachevsky, hiperbólica, que é uma pseudocera, que é uma curvatura negativa. Retas paralelas se encontram em infinitos pontos. E a soma dos ângulos é menor que 180 graus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também aos professores novos de matemática. Quando vocês forem dar uma aula de matemática, principalmente agora que nós estamos num mundo tecnológico, um mundo onde a criança tem o Google. O dicionário é o Google. Imagine o perigo de você estar dando uma aula de matemática e o aluno chega, professor, isso aqui, aqui no Google está dizendo que o senhor está mentindo. O Google está dizendo que o senhor está mentindo. Então, a gente tem que estar mais preparado para enfrentar esses desafios desse século. É um desafio com precisa de muita consciência, muita paciência, muita responsabilidade e, principalmente, conhecimento. O professor de matemática ele precisa ter conhecimento. Ele precisa estudar. Ser professor de matemática é ser um médico. Eu comparo o matemático com um médico. Eles têm que estar frequentemente estudando, como um advogado, com as suas leis, tem que estar estudando, porque se ele não acompanhar essa evolução, ele vai ficar para trás, ele vai continuar pedindo que os alunos construam cartolinas sobre Pitágoras. E é isso que nós não queremos. Então é preciso, eu digo a vocês, fazer matemática é um desafio para qualquer ser humano. Por isso que eu acho que o professor, aí eu vou generalizar para todos, o professor tem que ser supervalorizado, o professor tem que ganhar bons salários, o professor tem que ser elogiado, o professor tem que ser aclamado, porque o professor é a base de tudo, não é verdade? Então, a gente, às vezes, o professor de matemática, quem faz matemática, estuda como um médico, não é verdade? Para acompanhar, para passar em cálculo 1, para passar em cálculo 2, para passar em cálculo 4, para fazer equações diferenciais. Né? Quem é professor sabe, quem é aluno sabe mais ainda. Né? Como é que eu vou passar em cálculo? Tem que estudar. Aí, às vezes, a culpa é do aluno, não. Às vezes, a culpa é do sistema lá atrás. Então, é preciso que a gente faça essa quebra de paradigmas também, aproximar essas relações. Certo? Então, é importante que a gente... Professor, e agora? Agora é o momento de a gente seguir com o nosso ato de ser professor, como um investigador, como um incentivador. O professor agora é um parceiro do aluno, é um parceiro, permitir que ele encontre suas soluções. Eu digo sempre assim, o aluno pode ter uma resposta para o seu problema que nem você imagina. Então, dê a ele essa oportunidade, não é verdade? Então, eu queria dizer o seguinte, essa nova forma de olhar o ensino de matemática se faz necessário para que se possa adequar os avanços tecnológicos modernos à criança da era tecnológica. A criança, aprendiz, oriunda da escola tradicional, necessita desenvolver suas habilidades e competências para compreender e transformar a realidade, sendo, neste caso, a matemática a porta de entrada para esse desenvolvimento intelectual. Permita que a matemática seja o seu instrumento para que você possa, essa criança, né, que vem de uma escola tradicional, desenvolva toda a sua habilidade, todas as suas habilidades e suas competências. Né? Então, isso é formidável. Então, essa é uma permissão. Eu acredito nisto. Então, vocês que são da área de exatas, comecem a refletir e transformar a vida de vocês em relação a um novo modelo, esse novo normal,
como eu devo me comportar como novo normal. Aí eu vou lembrar, pessoal, de um dos professores que foi referência na minha vida, um dos professores que foi referência na minha vida ainda como estudante do ensino médio, que era um professor que é da rede federal, e da escola Pedro II, da rede federal, e ele, para mim, foi o grande incentivador, né? Além do meu pai, né? Edmilson foi que me abriu portas para que eu seguisse essa linha. Mas esse daqui também foi um grande incentivador, que foi Malbataan. Em 1961, ele disse: a matemática é como uma das verdades eternas. É preciso ainda não esquecer que a matemática, além do objetivo de resolver problemas, calcular áreas e medir volumes, tem finalidades muito mais elevadas, porque alto valor no desenvolvimento da inteligência e do raciocínio. É a matemática um dos caminhos mais seguros por onde podemos levar o homem a sentir o poder do pensamento, a magia do espírito. A matemática é, enfim, uma das verdades eternas e, como tal, produz a elevação do espírito. A mesma elevação que sentimos ao contemplar os grandes espetáculos da natureza, através dos quais sentimos a presença de Deus eterno e onipotente. Professor Júlio César, muito bem colocado aí pelo Antônio, professor Júlio César, um dos grandes professores esse foi um grande professor de matemática, como tem muitos outros. Aqui em Alagoas eu coloco meu pai me disse, olha, é bom produzir, é bom ser cientista, mas tem que ser professor de matemática. Você tem que... Exatamente, Antônio. A didática ela é fundamental para que esses modelos entrem com mais carinho nos seus ouvidos, com mais sensibilidade, que você perceba toda essa essência do ensino de matemática. Então, eu quero finalizar esta minha fala em homenagem aí a Malbataan e dizer a vocês: vamos seguir o caminho, acreditando numa nova perspectiva de vida, quebrar um paradigma, quebrar outros paradigmas, romper barreiras, fazer com que a matemática chegue lá, nos lares mais distantes, nos lugares mais distantes, a gente possa finalmente evoluir. A evolução vai depender muito desta ciência, que é a ciência da vida, da natureza e das coisas. Então, quero agradecer a vocês essa oportunidade e quero deixar um convite. Todas as semanas nós temos um webinar de matemática e são palestras que a gente discute matemática. Na próxima semana nós vamos ter. Se alguém tiver interesse depois de participar, pode deixar existe um Zap, existe um Zap que as pessoas se reúnem, se discutem juntas. Então, normalmente é de terça, quarta, às vezes é terça, ou é quarta, ou é quinta. Aí depende muito mas toda semana está acontecendo. Então é importante que para a semana nós vamos ter uma palestra. Parece que para a semana, se eu não me engano, eu prometi aos alunos do GALC, o GALC é um grupo de pesquisa também. GALC é Geometria, Álgebra, Lógica e Combinatória. É um grupo de pesquisa que tem alunos da UFAL, do IFAL e da UNEAL, e tem alunos também de fora, mas principalmente desses três, e que a gente discute, bate-papo sobre matemática. Então, parece que na próxima semana a palestra vai ser como ganhar na loteria esportiva, como ganhar na Mega Sena. Vai ser a palestra da semana que vem. Tá? Alisson, é verdade. Verdade. Alisson foi meu aluno
Foi meu aluno em 1991. Rapaz, olha, fica calado. Tá vendo aí? Deixa eu apagar aqui, deixa eu desligar aqui, para a gente voltar. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para a gente voltar. Eu encerrar aqui, parar a apresentação. Pronto, então, tá ok. Então, queria agradecer. Foi, Alisson, realmente foi 98, é tempão. Viu, pessoal? Então. Você percebe como as coisas influenciam, né? É verdade, né? E você volta para o ambiente que você foi influenciado. Então, é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Muito. De querer fazer o mesmo, entendeu? Já. Contribuir com essa matemática aí maravilhosa que tem aí para a gente brincar pro resto da É vida. verdade. É verdade. E eu acho que o importante de tudo isso, eu acredito que é incentivar cada vez mais que outras pessoas venham, né, mesmo que tenha um receio pela matemática, mesmo que tenha assim, eu não gosto muito, mas venha se aproxime um pouco, né, venha ouvir um pouco, quem sabe você muda de opinião, não é verdade? Exatamente. É verdade. Eu estou aí à disposição. Se alguém quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, fica à vontade aí, viu? Estou vendo ali o professor Luciano, da Bahia. Professor Luciano, ali. Alguém. Ô, Luciano, como é que está? Alguém que tem alguma pergunta? Se tiver. Mas tá aí. Então, fica à disposição, foi muito bom. Eu queria lembrar vocês que amanhã nós teremos a apresentação dos trabalhos que foram aprovados no Encurte. Então, se eu não me engano, são 14 trabalhos que serão apresentados amanhã. A sala vai ser esta mesma, tá certo? Eu acho que todos já receberam a programação. Nós vamos começar amanhã às 9 horas da manhã. 9 horas. E eu vou responder, só um minuto. Amanhã nós vamos começar às 9 horas e terminaremos pela parte da manhã com 7 trabalhos. Deve ir até umas 12 horas e retornaremos às 13, se não me engano, e iremos até umas 15 horas ou 16 horas. São 7, cada trabalho vai ter em torno aí de 20 minutos para apresentar. Tem trabalhos de todos os tipos, de todos os negócios. Tem trabalho da matemática pura, tem trabalho de matemática aplicada, tem trabalho de ensino de matemática, tem trabalho de educação matemática, tem trabalho de todas as referências. Então, tem para todos os gostos. Então, convido todos vocês amanhã para a gente assistir agora os nossos alunos, né? Principalmente os nossos alunos. Temos alunos de vários, tem professores também que vão apresentar trabalhos, temos alunos, que é a essência viva de continuar. Eu tenho uma pergunta aqui, ela já correu lá para cima. Deixa eu. Uma pergunta aqui, eu acho que foi da Yasmin, não foi? Olha, peraí, o Genilton diz: a matemática se torna ainda mais bonita, professor, pela forma que o senhor discorre sobre. Nada, Genilton, é porque quando a gente tem amor com aquilo que a gente faz, tudo se torna mais simples, tudo se torna mais tranquilo, sabe? Coisa sai natural, por causa exatamente desse amor próprio por essa ciência. Né? Porque a matemática, quando você começa a perceber que a matemática, ela é a existência é matemática. Como eu falei, Deus, tem gente que não acredita em Deus. Albert Einstein não acreditava em Deus, tinha umas conversas, aí ele era ateu. Esqueça essa parte. Mas imagine Deus, do ponto de vista do ateu, Deus como fosse uma energia cósmica, uma energia que rege, fortalece as relações do mundo, do universo. É perceber que a matemática está nela. Ou seja, eu não sei, né? Eu acho que a matemática, ela é a existência, né? E qual o maior desafio de dar aula neste novo normal? Essa, Yasmin, eu vou agora oferecer $1 milhão quem tiver a solução para esse desafio. $1 milhão. Hipótese de Riemann, valendo $1 milhão também. Olha que pergunta, a melhor pergunta do dia. Qual o maior desafio de dar aula nesse novo normal? Essa vai ser, como o professor Alisson Farol, o Genilton e a Adriana falaram, sobre a gente precisa começar a fazer os experimentos, né? A gente vai entender a matemática agora, a partir desse novo normal, nós vamos começar a criar outras possibilidades
do ensino da matemática, não é verdade? Então, eu acho que a gente precisa experimentar para a gente perceber de que forma nós vamos se adequar a isso. Agora, eu digo a vocês com toda certeza, esqueçam aquele ensino tradicional, o ensino do quadro de giz, com a fórmula de matemática, esqueça. O mundo, esse Covid veio para mudar essas perspectivas. Então, a gente precisa urgentemente se adequar a isso. Vai ser um grande desafio. É um grande desafio. Para todos nós aqui, precisamos se adequar. Né? Tem mais algum? Pronto, agora Nós sabemos de onde o professor Alisson, que herdou tanta forma de falar sobre matemática. Eita, Alisson, você já foi citado de novo aqui. Eita, vamos lá, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Conseguir a gravação tal. Como conseguir a gravação? Olha, as 2 palestras estarão daqui a pouco no YouTube, certo? Vocês que estão, tem os grupos do Encurte e também tem um grupo do webinar do Galc. E nós vamos passar para todos, tá? Todo mundo vai receber e vai ficar no YouTube, gravado, eternamente, para que vocês possam assistir quantas vezes vocês quiserem, tanto a primeira palestra como a segunda, certo? Antônio, como que a segregação já realizando? Perguntou, Antônio Davi, professor, como se comportar diante da informação antiga em certos livros? Ante a contemporaneidade. Rapaz, é outro paradigma, né? Eu acho que nós estamos avançando em relação a isso. Eu acho que nós temos novos autores, né, que estão chegando. Né? Eu citei o Elon Lages Lima. Né? Elon morreu recentemente. O Elon era uma referência da matemática lá do INPA. Elon é alagoano, inclusive alagoano. Alagoas é um celeiro de excelentes matemáticos, tanto do ponto de vista de pesquisa como professor de matemática mesmo. O Elon era um grande professor de matemática. O Elon, ele fazia pesquisa, mas ele era professor de matemática. Ele era extremamente didático. Quem assistiu a aula do Elon sabe o que eu estou falando. De uma habilidade, não é? Os livros deles, todos eles, né? Tanto os livros mais complexos e os livros mais simples, didáticos, vocês vão ver que de uma didática, de uma dinâmica diferente. Então, eu acredito que com o surgimento desses novos autores agora, vai mudar, quebrar essas percepções. Naqueles livros antigos, por exemplo, o FTD, eu estudei FTD na minha época, era um livro puro matemático, né? 2 mais 2 é 4. Hoje a gente já vê que, por exemplo, no FTD você tem livros que, né, que já associam os números a algum modelo matemático. Então, acho que essa é a perspectiva do futuro, que a gente possa fazer essas associações, como a apresentação inicial. Né? A modelagem matemática hoje é uma área que está aí, aberta para todo mundo. Tem muitos problemas para que vocês possam discutir, etc. Tá certo? É isso, pessoal. Então, foi bom hoje e estamos no caminho certo. Tá? Então, queria agradecer a todos, a presença de todos vocês. Lembrar que tem uma lista de frequência aí para assinar. Abraçar todos vocês. Professor Alisson, novamente, obrigado aí. Vamos pensar em outras oportunidades, né? Muito bom, muito bom. E você já está convidado, professor Alisson, e sua equipe, para fazer uma palestra no webinar do Galc. Oxe, simbora. Aí você marca, veja aí o tema, se vocês quiserem pegar os alunos, desenvolver algum trabalho que vocês estejam desenvolvendo. Beleza. Aí a gente marca, toda semana tem o webinar. Então, vamos combinar. Tem muita gente participando e é muito bom. Bacana.